hoje a gente vai continuar com o capítulo 6, né, de Mateus, que é o Sermão no Monte, que a gente está revendo. Bom, esse capítulo 6 é o mais conhecido, eu acho, lá de Mateus, né? É realmente muito conhecido, porque ele tem duas coisas um pouquinho polêmicas, talvez. Polêmica não, mas da divergência, um pouquinho, que é a oração do Pai Nosso, o jejum, que são coisas que ainda são amplamente praticadas, né? É que, na verdade, não fazem muito sentido mais na nossa época, na ressurreição de Cristo, né? São coisas... Bom, a oração do Pai Nosso, não é que ela seja... Não é que ela não faz sentido, claro que ela faz sentido, é muito, mas não por ser orada, mas como exemplo, né? Agora, se a gente começa a orar direto a oração de Pai Nosso, como a cada sei lá o quê, a cada semana, tá fazendo uma tradição, então vira uma reza, hein? É isso que justamente ele não quer. Só que ela serve de exemplo, ele fala vai ser um exemplo, mas não de repetição, um exemplo de como orar. Não é para repetir, para saber como orar, para quais assuntos. E o jejum também, ele nunca mais, já estou falando isso antes, para não ter que depois desenvolver muito, o jejum também, ele nunca mais foi praticado depois da destruição do templo, hein? O jejum foi praticado 2 vezes na igreja primitiva, registrado pelo menos, 2 vezes na escola de Barnabé, mais uma outra vez, que eu não lembro agora, mas é uma vez na carta dos Coríntios, o Paulo ele faz menção do jejum, mas tudo isso, na carta dos Coríntios foi escrito mais ou menos em 52 após Cristo, os Atos acabaram, foram escritos até 62, mais ou menos, então 10 anos antes da destruição do templo. Então todos esses escritos sobre o jejum do Novo Testamento foram feitos ainda quando tinham um receio muito grande dos próprios judeus e dos próprios cristãos, todos os cristãos inicialmente eram judeus, convertidos que continuaram a praticar as tradições até a destruição do templo, né? Já que a igreja de Jerusalém se iniciou no pátio do templo, né? Então, é por isso que depois disso, quando a igreja foi disseminada, ela foi muito mais rígida, muito mais verdadeira a palavra, né? Quando ela foi caçada pelos romanos, aí realmente os cristãos foram verdadeiros e não quiseram mais nada das leis e das práticas, das tradições judaicas, né? Por isso que hoje tem um renovo em certas igrejas ou templos, tem um renovo judaizante, né? Eles estão querendo recolocar práticas do Antigo Testamento, mas isso é muito errado, porque Cristo ele já cumpriu, ele fechou a lei, como a gente viu no capítulo 5, ele veio para cumprir a lei. Não é que ele veio para abolir, mas ele veio para cumprir. Ela foi cumprida, então nós não temos nada mais a fazer com essa lei. Então, vamos começar a ler, né? O capítulo 6, então, do Sermão no Monte. Ele vai até o final do 7, mas a gente vai fazer só o 6. Aí o capítulo 6, ele começa pelo auxílio aos necessitados. Tenham cuidados, não praticam suas ações em públicas para serem admirados por outros, pois não receberão recompensa, certo? Por isso. Então, quando ele fala, tenham cuidado, a gente sempre tem que pensar que é Jesus que está falando, hein? Então, ele não fala à toa, tenham cuidado. Ele não fala, seria melhor para vocês não fazer as suas boas ações em público, né? Em certos livros está escrito exercer a sua justiça, porque a justiça são boas ações, né? A sua justiça, as suas esmolas,
Então, é Jesus que está falando. Então, cuidado. Então, é melhor não fazer. Não pratique suas ações, suas esmolas em público, para ser admirados por outros, pois não receberão galardão, em certas traduções, e outras recompensa, de seu Pai que está no céu. Quer dizer, aqui tem duas interpretações possíveis, hein? O galardão não quer dizer que a gente talvez não seja salvo, mas pode ser que a gente não seja salvo por causa disso. Ele vai falar, não, você já recebeu tudo na terra. Aqui você não vai ter mais nada, porque senão foi justo. Você quis o teu orgulho, o teu reconhecimento. Você não pôs o reconhecimento em mim, mas em você. Então, agora você vai lá com os outros. Mas, a priori, essa aqui não está falando isso. Está falando que não teria galardão. Isso seria uma recompensa. Mas, se a gente vê hermeneuticamente, assim, no global, poderia também alcançar. Por exemplo, quando o Lázaro era mendigo, hein? É que o outro estava, como ele chamava? O homem rico, não tem nome. O homem rico, ele não foi para o céu, hein? Ele não ficou, ele estava separado. Tudo bem, estava no Antigo Testamento, mas a gente vê que o Lázaro, ele recebeu o galardão porque ele nunca teve nada, certo? Não, no caso, não é porque ele fez ações em público, mas é porque simplesmente ele nunca teve nada, então ele recebeu, não um galardão, ele recebeu a recompensa de ser salvo, enquanto o homem rico, que não estava fazendo nenhuma obra, ele não foi salvo. Então, é difícil saber até onde a gente, quando a gente faz uma coisa que é por orgulho, que não é verdadeira, é como se a gente não fizesse. Por exemplo, se eu dou para um pobre, para alguém ver, o que eu falo, você vê? Eu paguei lá para o sul, quando teve os enchentes, eu dei R$ 1.000. Foi levar lá para esse caminhão, eu estou fazendo publicidade em todo lugar. Isso não é verdadeiro. É como se eu não tivesse feito nada pelo Senhor. Claro, eles vão receber, mas assim, eu fiz isso não pensando realmente por amor a eles. Eu fiz isso para eu receber os méritos, hein? Então, isso é muito complicado. É por isso que ele fala, tomem cuidado. Porque se for só um cuidado de galardão, eu acho tudo bem. Tem muita gente que não vai ter galardão, hein? Mas eu acho que pode ir bem além disso. Então, a gente tem que tomar cuidado de não ser orgulhoso, de não mostrar para todo mundo como fazia os fariseus. Quando ajudaram alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trompetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo, a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudaram alguém necessitado, não deixem que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, essa recompensa, mais uma vez, tem que tomar muito cuidado, talvez bem além de uma recompensa. Hein? Porque aqui ele pega os exemplos dos fariseus, não é? Como fazem os fariseus, vão nos esquinas, tocam trombete nas sinagogas. E a gente sabe que os fariseus são salvos? Não, são hipócritas. Eles não são salvos. Não é que eles não têm galardão, é que eles não são salvos. Então, se a gente os imita, talvez vai além do galardão, né? Certo? Então, ele fala, tome cuidado e não o faça. Agora, sobre a oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Isso tem quantas vezes? Gente que faz orações hoje nas congregações, e ora, você ora, o que quer, e levanta a mão, que de repente começa a falar, a orar, para ser visto, pelos outros. Eu vivi muito isso nessas igrejas evangélicas. Que alguém se levanta, começa, às vezes nem oração, é palavra de revelação, mas isso 90% é para se manifestar, né? Porque se fosse alguém de humilde,
ficaria sentado no banco e não falaria nada, na verdade. Porque Deus hoje não revela mais nada publicamente, hein? Ele pode até dar uma revelação para um irmão, mas aí eu vou, após o culto, eu vou falar com o irmão. Para que eu vou falar isso para todo mundo? Se ele me dá uma revelação para eu, por exemplo, se eu tenho uma revelação para você, eu vou ter que falar para todo mundo, então por que ele não já falou para todo mundo? Né? Então eu vou falar com você depois do culto. A gente vai orar junto, sei lá. Tá certo? Então, não façam isso. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando oraram, a gente está falando de oração, né? Cada um vai para seu quarto, fecha a porta e ora a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Para não ser justamente, claro, como a gente está escrito em outro lugar, oram uns pelos outros. Mas está escrito depois, confessa os pecados uns pelos outros, os irmãos, e depois oram para os irmãos. Então, a oração ela não deve ser vista como uma coisa pública, como uma coisa, a gente chega na igreja, agora todo mundo ora, vamos orar. Não é assim, a oração não tem que ser feita à toa. Ela é muito pessoal, na verdade. Né? É difícil que a gente vê no Novo Testamento. Claro, a gente não pode pegar exemplos do Antigo Testamento. Né? Então, no Novo Testamento, é difícil ver que as pessoas se reuniam para orar e pedir uma coisa, quase obrigando o Senhor a fazer, por tanta insistência. Hein? Quando Jesus ele pega esses exemplos, às vezes, ele pega em relação aos judeus. De novo, tem que entender que foi antes da sua... Ele compara os fariseus, ele compara os juízes, as viúvas, tudo, isso era tudo na época pré-ressurreição, hein? Não da época da graça. Então, a oração ela não é uma coisa que a gente tem que fazer à toa. Ele é sagrado, né, a oração. Ele é uma conversa com Deus, não é jogar conversa fora. Ao orar, não repitam frases vazias. É o que ele quer dizer aqui, não é para jogar a conversa fora. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. E tem uns que repitem até 100 vezes ou mais, né? Algumas palavras. Eu não vou chamar de oração em rezas, entendeu? Eles acham que se repetiram as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Justamente não é para jogar assim as nossas palavras, jogar fora assim. É um momento sagrado. A gente tem alguma coisa no coração que o Espírito Santo nos mostrou, porque a oração ela tem que ser guiada, dirigida pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que a gente não sabe orar, né? Exatamente. Exatamente. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não sabe como se endereçar a Deus. Né? Então, esse aqui tem que ser o Espírito Santo. E para a gente poder se comunicar com Deus, tem que ser através do Espírito Santo. Porque senão, um que não é convertido, que não tem o Espírito Santo, ele não pode entender nada. Ele não pode receber nada. Certo? Não sejam como eles. Então, só repetirão. Eles acham que se repetiram as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles. Não sejamos como eles. Pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. E é verdade. Ele é onisciente. Então, ele sabe do que a gente vai falar. É por isso mesmo que é ele que está nos dirigindo nas orações. Porque ele sabe o que a gente precisa. Então, nada melhor que ele nos mostre como pedir e como obter essas coisas. Portanto, orem da seguinte forma. Aí vem a oração do Pai Nosso. Quando eles falam da seguinte forma, a gente acabou de ler o quê? Não repitam frases vazias, certo? Sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que repetir as palavras várias vezes. Então a gente não vai repetir essa oração a cada momento, precisa se reunir, como muitos fazem, né? Isso realmente é um modelo, ele fala. Portanto, orem da seguinte forma. E não falou, agora vocês vão, essa aqui vai ser a oração a repetir,
é que vocês vão orar. Não, a forma de orar. Pai nosso que está no céu. No céu. A gente se endereça a quem? A Jesus? Ao Espírito Santo? Não. Aqui essa oração nos ensina que quando a gente ora, quando oramos, a gente fala com o Pai. A gente fala em nome de Jesus, mas a gente se endereça ao Pai, certo? O destinatário é o Pai. O Jesus é o mediador. O Espírito Santo é quem nos inspira, quem nos dá as palavras. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A gente reconhece a santidade do nosso Pai, de Deus. Por isso que a gente não joga palavras fora, à toa. Ele é santo. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Quando a gente fala, venha o teu reino, é na esperança. Claro que a gente sabe que a gente não pode chamar o reino agora, senão seria o fim. A gente já estaria no milênio, por exemplo. Então, quando a gente está falando, venha o teu reino, a gente está na esperança de ver o reino dele vir. Isso nossa esperança. Seja feita a tua vontade. O que quer dizer seja feita a tua vontade? A gente tem que se ver em condição de servo. Seja feita a tua vontade. É que a terra tem que fazer a vontade dele? Não, sou eu. Eu que tenho que fazer a vontade dele. Seja feita a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade porque eu sou servo. Eu sou teu servo. Assim, na terra como no céu. A gente reconhecer ele soberano, a vontade dele que predomina, aqui na terra como no céu. Os anjos todos fazem a vontade dele. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas ofensas, nossas dívidas. A gente reconhece que a gente precisa dele para nosso sustento, tanto físico como espiritual, porque a gente não sabe de nada. Mais uma vez, a gente espiritualmente é zero, a gente é simples de espírito. Nós somos muito simples de espírito. Então a gente precisa receber do Senhor tanto essa comida espiritual, que é a palavra dele, como o Senhor, o perdão, receber o perdão do Senhor. Assim como perdoamos aos nossos devedores, a quem nos ofendeu, os devedores, não são os credores e devedores. É no sentido de pecado, hein? De ofensa. Né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque a gente está aqui vivendo no meio do tormento, né? A gente está no meio das trevas, mas a gente é o sal, a gente tem uma luz, a gente é selado. A gente tem que ver uma coisa: a terra pertence a Deus, só que ela foi entregue ao diabo para reinar por um tempo. Hein? Quer dizer, o diabo reina em cima de quem não é convertido. Mas para o convertido, a terra tudo é de Deus. Certo? Mas para o não convertido, a quem reina mesmo na terra é o diabo. Agora, para nós, é Deus que reina, certo? Mas a gente sabe que o diabo está aqui. Ele foi jogado, ele caiu aqui. E a gente nasce sob domínio dele. Mesmo pertencendo no final a Deus, mas a gente nasce debaixo do pecado de Adão, sob a dominação do diabo. Até a gente ser livrado e sair das garras dele. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a gente reconhece que o reino mesmo é de Deus. O poder mesmo, sobre tudo, até sobre o diabo, é de Deus. E toda a glória, todo o merecimento vai para ele. Amém. Para sempre. Então isso é como que a gente tem que enxergar o Senhor, a nossa vida aqui, a nossa dependência aqui. É um modelo. Agora, é óbvio que eu não posso orar isso direto, porque uma coisa é escrita aqui, não é só ler. Isso não funciona. É um modelo para nos ensinar. Então, quando eu vou orar, eu começo por me endereçar a Deus. Estou orando para Deus, para o Pai. Deus é meu Pai. Então, como está escrito aqui? Meu Pai. Esse aqui eu posso falar. Meu Pai, estou orando para você, estou pedindo para você. Aí, eu sei que o Espírito Santo está me dirigindo.
eu sei que quem está fazendo a intermediação, que faz esse contato, que me perdoa, que pagou para mim e me perdoa quando ou falo mal, quando faço uma coisa ruim, é Jesus. É por isso que eu termino em nome de Jesus, né? Porque aí os três estão envolvidos, certo? Então, isso é bem claro. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoaram aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusam a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Isso é muito sério, hein? É muito sério. Quem está com mágoa no coração, às vezes a mágoa é, entre aspas, justificada. Não estou falando que a mágoa nunca é justificada, né? Mas poderia ser justificado porque realmente a gente foi ofendido, né? Mas quem foi ofendido não pode guardar mágoa. Infelizmente, né? Mas a gente está com vontade de se vingar. Ou de falar, não, peraí, eu vou me lembrar disso. Quando você vai precisar, rapaz, você vai ver. Você vai ter que pedir para outro. Mas é isso que a gente... Essa aqui é mágoa, hein? Ah, agora você está precisando? Você está querendo? Então é porque eu guardei rancor. Se não falar, não, tudo bem, meu irmão. Ou seja, não seja meu irmão, mas tudo bem. Eu tenho a possibilidade, eu vou te ajudar. E isso são brasas que caem em cima da cabeça dele, está escrito, é que vão fazer reflexão. Você tem que falar, da outra vez você não foi. É, isso que eu ia falar, que a gente não serve não para eu vou te emprestar mais uma vez, tá bom? Sim, mas você não pode ser o juiz, exatamente. É verdade, tem que falar. Não pode deixar de ajudar. Isso. Mas não está tonto na cabeça, não está esquecendo. Igual você me já falou uma vez pra mim. Sim. Não estou falando de esquecer. Eu não falei que tem que esquecer. Eu falei, ó, já não tem que guardar mágoa. É diferente. Esquecer não consegue. Mas só que a gente tem que perdoar. Né? Se tem alguma coisa, não guardar mágoa é perdoar. Agora, esse negócio de perdoar tem que ser no nosso coração. Então, quando, por exemplo, obviamente, se uma coisa, é muito pertinente o que o Wagner falou, porque vamos supor que o cara vem sempre me pedir dinheiro. Aí ele me fala sempre que ele vai me reembolsar. Certo? Ele vai te ver como bobo, aquele cristão, ele não pode falar não para mim, vou lá toda vez. É isso. Não, aí não dá. Não dá. Esse aqui realmente, ele não pode passar a mão, é ajudar, é como se a gente ajudasse o diabo. É como a gente já falou, eu já falei várias vezes, a gente vai ajudar uma vez, debaixo do meu com, por exemplo. O meu com bom. Por quê? Porque eles estão lá, então a gente vai, ajuda, leva a palavra, as boas novas. Mas a própria palavra fala. Vocês têm o coração endurecido? Vocês não querem saber? Então, agora vocês se viram. Não é, a gente não vai passar ajudar o diabo a manter os vícios. Entendeu? Porque tem uns caras que ficam debaixo do meu pão que não querem se converter. Que não querem o melhor para eles. Eles querem estar lá fumando crack, sei lá, bebendo coisa, tudo de graça recebendo. Entendeu? Porque sabem que vão receber. Tem esses homens que vão lá regularmente. Eles não são cristãos de verdade. Porque senão eles não... Isso não faz sentido. Passaria para frente. Então, quando eu estou falando, eu não posso ter mágoa deles debaixo do meu corpo. O dia que um vem aqui, ou vem tocar na minha casa, quer dizer que ele está... Não posso falar, agora não vou te perdoar. Não, tem que perdoar. Mas a coisa vem dele agora. Mas tem muitos que não perdoam. E se lembram do que aconteceu. E não quer perdoar. É isso que eu estou falando. Aí, quando vem, e quando decidiu de mudar, a gente não pode guardar mágoa. De jeito nenhum. Agora, esquecer, a gente nunca vai. É óbvio. Como a gente não esquece da nossa vida antiga, apesar o diabo não pode nos culpabilizar. Sai da memória, né? Mas, lógico, eu sei o que eu fiz de errado. Mas eu sei também, pela fé, eu fui perdoado. Entendeu? Mas, obviamente, que eu não pode esquecer. Mas eu não tenho mágoa de ninguém. Essa aqui é verdade. Isso aí é verdade também. Eu não tenho mágoa de A ninguém. gente reprova várias coisas, mas isso não quer dizer que eu tenho mágoa. Você falar não com uma pessoa e não compactuar com coisas erradas, não quer dizer que você tem mágoa. Exatamente. Ao contrário, você faz o bem, você educa a pessoa. Porque senão você incentiva
a perpetrar o erro. Hein? Agora, se essa pessoa muda, a gente tem que receber de graça aberta. Não pode ter mais. Continuando sobre o jejum agora. Por isso que eu falo, essas coisas são meio complicadas, né, a entender. Quando jejuar, hoje não deveríamos mais precisar de jejum. Cristo já fez, cumpriu tudo na cruz. Ele não vai, através do nosso jejum, melhorar alguma coisa e nada. Né? Tudo esses. Estou falando, no Novo Testamento, ninguém mais fala de jejum. Não quer dizer que a igreja primitiva não jejuava mais. Certamente continuava com tradições judaizantes por um bom tempo, como até hoje tem muitas igrejas que jejuam, que são práticas judaicas, na verdade. Ou que eles falam que é para reencontrar alguma coisa com o Senhor, mas o Senhor não está vivendo em nosso coração. E se a gente perdeu, e será que é o jejum que vai realmente ajudar? Porque antigamente era uma tradição? Não, eu tenho certeza que não, porque o sacrifício foi feito, o templo já se foi, então não tem mais isso. Quando jejuar, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Então, isso aqui é a mesma coisa que as ofertas, né? Quando as esmolas. É a mesma coisa. Eles tinham essa tradição de jejuar. Vamos ler em Levíticos, eu tinha anotado aqui. O jejum, ele foi instaurado em Levíticos. Isso era uma vez. O Senhor pedia, na época, o jejum uma vez por ano. Eu não vou ler porque é bastante comprido. Mas vocês querem ler depois, Levíticos 16, capítulo. Ele estava ensinando os sacerdotes que eles podiam entrar no lugar santo para a remissão, expiação dos pecados, uma vez por ano. O que eles faziam? Entravam no lugar santo, pegavam sangue de bode, faziam aspersão de sangue em cima da tampa da arca, porque é lá dentro que Deus estava dentro da arca, hein? Deus. Então eles faziam aspersão de sangue em cima da arca e no chão, no lugar santíssimo. Podia entrar só uma vez por ano. Deus falou para Moisés, para Arão, ou para Moisés, que ele tinha que. Eles tinham para Abraão, né? Não, quem era na lei? Para Moisés. Né? Para Moisés. Para Moisés, ou Arão, não sei, eles eram os dois. Quem era sacrificador na época era Arão, né? Era o irmão de Moisés. Então, falou para ele: depois disso, você vai falar para o povo de jejuar. Então, é nesse dia para eles se humilhar, ter os pecados perdoados. Um dia no ano. Esse aqui ficou. Depois, aí teve mais uma outra ordem de jejum, quando o templo foi destruído a segunda vez, em 500 e poucos, quando Nabucodonosor destruiu o templo em Jerusalém, quando ele foi buscar, ele pegou todo o ouro lá dentro, e foi na deportação para a Babilônia, aí lá ele destruiu o templo. Quando o templo foi destruído, em lembrança a essa deportação, a tudo isso, 4 vezes no ano, eles receberam a ordem, em tradição, em lembrança de jejuar. Eu não lembro exatamente os meses, tudo, mas é 4 vezes, é um dia, 24 horas no ano, 3 outras vezes que é só de noite. É como quando é o Ramadã, é só de noite. Então, são as únicas vezes no Antigo Testamento que tinham jejum assim decretado. As outras vezes foram. Tocou não? Então vai lá. Aí, obrigado. Aí foram as únicas 3 coisas decretadas, só que ficou essa coisa de humilhação, de lembrança, de tradição. Aí eles começaram, os hipócritas, que começaram a fazer esse tipo de coisa, que são os fariseus.
Eles jejuavam, eles estavam cheios de leis, de tradição que eles acrescentaram. E depois, no Novo Testamento, isso se perpetrou um pouquinho. A igreja primitiva jejua 2 vezes. Né? Uma vez na escola de Barnabé, uma outra vez quando mandaram sei lá quem em missão. Então, são as únicas vezes. Só que as pessoas, nós, gostamos de fazer obras, se ajoelhar, se humilhar, chorar, fazer circo, cena. Não estou falando que é sempre circo. Claro que às vezes o arrependimento, quando o arrependimento é verdadeiro, mas a gente gosta eu preciso jejuar para ter comunhão com o Senhor, eu preciso fazer isso para ter comunhão, eu preciso parar de comer isso, parar de fazer isso. Só que isso aqui são tudo obras mortas, porque não, o fato de não ver televisão vai realmente nos aproximar de Deus, a nossa comunhão. Não, o que vai nos aproximar de Deus é a Bíblia. Talvez a gente vai ter mais tempo de ler, é a palavra. Aí sim a gente vai se aproximar de Deus. Mas mesmo se eu continuar a ver televisão, mas você para um tempo, para eu estar com Deus, lendo a palavra, vai ter o mesmo resultado. Porque é eu que escolho o que eu quero ver na televisão. Então não preciso de jejuar de televisão para saber o que eu quero ver depois, quando eu recomeço. Entendeu? Então são coisas que hoje não faz mais sentido, não. Pelo menos a palavra não tem indicado nem nada de jejum depois que a igreja realmente começou a funcionar. Quando jejuar, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem os cabelos e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Volto a dizer, essas aqui são tradições judaicas, hein? Mas que o Senhor Jesus Cristo retomou, porque eles faziam isso para o Pai. Então, ele retomou isso. Então, já que vocês estão fazendo isso, fazem isso de verdade. Não ajuntem, aí eu ensino sobre o dinheiro e os bens. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casa seus furtos. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. E isso quer dizer tudo. Quando ele termina, para isso, onde o seu tesouro estiver, ali está seu coração, dá o sentido a tudo que a gente leu antes. Por quê? Não é que a gente não pode ficar rico. Agora, ajuntar, para guardar, Essas coisas acabam tirando o nosso tempo com Deus também. Sim. Vira meio que um Deus, né? Não, quero trabalhar. Não, exatamente, vira Deus. Entendeu? Aí o que acontece? Aí a gente hoje pode. Substitua Deus. A gente pode fazer o quê? Agora analisar o que é que está. Onde que está no coração? Está no reino? Está em Deus? Onde que a gente tá? É muito fácil de saber. Se a gente perde tudo que a gente tem, a gente vai perder a fé em Deus. É só isso. Vamos supor, a gente não está ajuntando assim, mas a gente tem algum dinheiro no banco, a gente tem alguns bens. Agora, se eu perco essas coisas, de repente, eu vou perder a minha fé, eu vou começar a roubar, eu vou começar a fazer coisas erradas, porque eu vou estar magoado com Deus, ou sei lá com quem. Aí eu vou começar a me aproveitar do meu vizinho, do meu próximo, para eu recuperar o que eu perdi. Aí a gente vê nisso. Então, se eu ajo assim, ou se eu não consigo imaginar a vida, um recomeço do zero, sem perder a fé, aí realmente quer dizer que a gente fez disso um Deus. A gente substituiu Deus pelos bens, pela nossa vida. Entendeu? Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão.
E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda a escuridão. É por isso que está cheio de gente depressiva. Hein? Como é profunda a escuridão. Essa aqui é a depressão completa. Quando você não tem mais... Os nossos olhos são o espelho do nosso espírito. Hein? É do nosso coração. Então, quando a gente está com Deus, quando o nosso coração está preenchido por Deus e pela palavra, nosso espírito é bom, nossos olhos são bons. Porque o que os nossos olhos refletem é o Espírito Santo, é a palavra. Agora, quando a gente não tem a palavra, os nossos olhos, eles refletem o vazio, as trevas. Eu tenho quanta gente que tem nada, que se sente vazio, não? Que não tem felicidade, que vê a felicidade sempre lá fora. Ah, isso aqui seria tão legal se eu tivesse. Ah, vazio, eu seria muito feliz. Se eu tivesse isso, como que eu seria feliz? Se eu pudesse ir lá para... Você vê negócio de férias, lá sei lá onde. Ixi, isso aí eu seria muito feliz. Entendeu? Claro que a gente pode sonhar com férias. Claro que a gente pode sonhar com casa. Mas o bom também é que... Mas a gente não pode ser infeliz porque não tem férias. Ou porque não tem casa. Não, as coisas, eu falo isso, né? Que cada um é diferente, né? Faltava alguma coisa na minha vida. Faltava. Tipo assim, eu queria muito ter cavalo onde eu tive os cavalos. Meu, rapidinho você já enjoou, já tá. Aí, sei lá, de repente você quer qualquer coisa, eu quero um sítio. Você tem um sítio pra você simples, normal. Eu que sempre tem um vazio, a gente insaciável. Aí, quem é que preenche esse vazio na nossa vida? Quem é? É Jesus. Ele que preenche esse vazio na nossa vida. Porque você sempre... E outra coisa, meu irmão, quando a gente é convicto que a gente está aqui de passagem, todo momento você passa uma dificuldade ali, você lembra, eu lembro. Meu, o que é essa dificuldade? Se eu ficar aqui, aqui é temporário, comparado com a minha eternidade, entendeu? Isso aqui vai passar, situação difícil, qualquer coisa, ou sei lá, de repente, você vê pessoas às vezes que é doente, a pessoa fica desesperada, lógico, né? Ninguém quer não, gente... Mas a pessoa pensa o quê? Hoje em dia, eu quero viver bastante para mim, cuidar da minha família, dos meus filhos, mas o viver é Cristo, o morrer é lucro. Sim. Ele fala, o cristão pode até cair, mas ele sempre se levanta. Entendeu? Agora, ele não fica desesperado. Ele cai, vai se levantando com Deus. Ele não fica desesperado, ele não fica em depressão. Agora, a gente pode estar triste. Lógico, se alguém morre da minha família, assim, eu não vou. A gente, pelo menos na nossa cultura, a gente fica triste. Apesar que a gente deveria se regozijar. O dia de vocês, eu sei que, né? É lógico, a gente está... Um exemplo, eu sei, a gente, a partir desse mundo, sim. O triste mesmo, eu acho, é quando a pessoa não é nem cristã. Você fala, exatamente. Perdeu uma hora. Agora, aí sim a gente deveria ficar triste para quem a gente não conhece muito bem, e a gente sabe que não era cristão. Porque esse aqui já... é importante, né? A gente vai, principalmente entre a família, assim, porque depois não adianta. Depois não adianta a missa de sétimo dia. Não, isso aqui já é. Igual você falou assim, que Deus deu o poder para o diabo por um certo tempo na terra. Uma pessoa que não é madura na fé vai pensar o quê? Deus é mal, por que Deus fez isso? Porque Deus ele quer o livre-arbítrio. Mas tem muita gente... escolher entre o bem e o mal, tem que ter os dois, se tivesse só o bem. Mas o que a gente mais escuta, para quem não é cristão, é porque Deus autoriza a fome, porque Deus autoriza... Não, porque Deus não autoriza, porque Deus deixa esses pessoal morrer de fome, essas crianças. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é a escolha deles. Não, e depois eles estão, a gente está aqui na Terra, é o diabo, a gente nasce debaixo dessas maldições. Então, qualquer um, esse pessoal, tem uns que não ouviram a palavra, talvez, esses vão ser salvos de qualquer forma. Então não é problema de Deus, porque Deus vai os salvar. Ele fala, como ele fez justamente com o rico e o Lázaro. Ele não quer nada, o Lázaro foi salvo. Até que o rico falava, não, me dá um pouquinho na língua aqui, me refresca a língua, que aqui está muito quente. Então o Lázaro fala, não adianta, eu não posso passar do outro lado do abismo. Ele falou, então manda alguém lá para falar com meus irmãos, que aqui está muito ruim, para eles se arrepender. Aí ele fala, mas não vai adiantar também não, porque tem os profetas, todo mundo já falou para eles, eles não acreditaram. Se eu falo que eu estou vindo do inferno ou da morte, eles vão acreditar? Não vão, entendeu? Então nada adianta em nada quando a gente tem o coração endurecido. É isso que é terrível, é um endurecimento do coração. Agora, quem ouviu a palavra, se endureceu, está perdido.
Quem não ouviu, aí tem muita probabilidade de ser salvo. Então, quando esse a luz que há em você é, na verdade, escuridão, porque não tem o Espírito, porque não tem o arrependimento, porque não tem a conversão, porque não tem uma condição regenerada, como é profunda a escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. Não é, ele fala de servir ao dinheiro. Ele não fala de, vocês não podem possuir, ou ter, ou ganhar. Agora, a gente não pode acumular por acumular com segurança. Não pode servir. O dinheiro não pode virar nosso Deus. Ensina, tudo isso faz parte do que a gente vai ler também agora, que é um ensino sobre a preocupação. Né? Porque quando a gente vive preocupado, a gente vive com medo. A gente quer preencher esse medo justamente com segurança. E qual a segurança palpável? Quando a gente tem falta de fé, é o dinheiro, ou os bens. Por causa disso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, do dia a dia. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupas. Observa os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Então, se os pássaros estão seguros, imagine quanto a gente vai ser cuidado, quanto que Deus vai cuidar da gente, né? Não deixar nos alimentar, nos dar os meios, nos alimentar. Se a gente serve a Ele, óbvio. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Então não adianta preocupar, mas não adianta mesmo. A gente não tem que se preocupar por nada mesmo. A gente tem que fazer nosso trabalho, ter as nossas responsabilidades, mas não se preocupar. Quando a gente é cristão, né? Porque se a gente não é cristão, aí tem que se preocupar sim. Com certeza. A preocupação seria a falta de fé total, o que os não cristãos têm. Eles não têm fé. Então seria a mesma coisa. E por que se preocupar com a roupa? Observam como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanho beleza as flores silvestres que hoje estão aqui, e amanhã são lançadas ao fogo porque secam, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Agora, são essas três coisas que Deus nos fala não nos preocupar. Então é o quê? A comida, a bebida e a roupa. Só isso. Ele não nos garante. Essa que ele fala que ele não precisa se preocupar, que a gente vai ter. Mas ele não nos garante uma casa, nem nada. São essas coisas básicas, né, que ele fala. Porque ele fala que essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, então, em primeiro lugar, o reino de Deus. É a sua justiça, sejamos verdadeiros, não mentirosos, vamos fazer as coisas certas. E todas essas coisas lhe serão dadas. Agora, não adianta esperar que Deus, ou pedir a Deus milagres, se eu vivo do jeito que meu coração quer viver. É que eu não vivo a justiça de Deus. É que eu não procuro o reino de Deus. Aí não vai funcionar. Deus não vai me garantir essas coisas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Todo dia tem um leão a matar. Mas a gente tem que ter fé que Deus vai o matar para a gente. Ou vai nos ajudar a matá-lo.
bastam para hoje os problemas deste dia. Ele não está falando, comigo vocês não vão ter problema. Não. Ele fala, comigo vai ter problema. Hoje basta os problemas do dia. E não se preocupe, que amanhã também vai ter. Mas deixe para amanhã, que eles vão vir para amanhã. Entendeu? Então, essa aqui é muito importante, que a gente não faça como esses pagãos que vão lá nessas igrejas, só pedir coisas para a vida deles. Senhor, eu preciso poder ter um emprego melhor. A gente pode pedir. Senhor, me abençoa. Eu preciso da tua sabedoria para crescer. Agora, pede para Deus nos abrir as portas de sei lá de quê. A gente sabe que Ele vai abrir as portas, se a gente é abençoado. É assim que Ele faz. Agora, eu não posso falar, Senhor, abre a porta aqui dessa empresa, porque eu quero trabalhar lá. Tem que pedir antes para Ele, para ver se está certo lá. É o que eu estava falando para Wagmar essa semana. A semana passada, vocês ficaram com o carro quebrado aqui uma meia hora. Não foi? A gente poderia falar, vixe, eu perdi agora um negócio que eu tinha a fazer lá, a gente perdeu, foi. Mas Deus, se Ele, imagina, você viu, você trocou a bomba, não era bomba. O que era, não era nem visível, não era nem quebrado. Era um fusível que estava mal colocado só. O que dava mau contato, mas ele já tem sido bem colocado, estava funcionando antes. Então, não era uma coisa que ele poderia ver, entrar no carro e consertar. Porque não era para ser visto. Entendeu? Mas se ele reteve vocês um tempo aqui, não é porque é aqui, mas ele não deixou certamente alguma coisa ruim acontecer. São livramentos. É assim que ele nos guarda, que ele põe anjos, que ele é soberano. Isso é a soberania de Deus. Não é falar, eu quero isso porque Deus é soberano. Então Ele vai me dar. Entendeu? Isso é, a gente tem que conquistar com a ajuda, a sabedoria do Senhor. Certo? Então assim funciona. Amor, muito obrigado, Senhor, por essas palavras maravilhosas. A gente sabe